convites passaram a incorporar, por exigência de Paulo, visitas às áreas mais pobres da cidade, de preferência em locais em que algum trabalho social estivesse sendo realizado, tanto pela universidade que o recebia ou por qualquer outra organização. Paulo foi descobrindo um mundo novo, os moradores pobres e negros dos Estados Unidos, os hispânicos, suas formas de vida, seus desejos e dificuldades, o que aumentou seu interesse pelo país. Esse é um dos trechos do livro O Educador, um perfil de Paulo Freire, obra que está sendo lançada aqui na 35ª Feira do Livro de Caxias do Sul pelo professor e escritor Sérgio Haddad, que nos brinda com a sua presença em mais uma edição do Café com Letras especial, aqui no Café da Casa de Cultura, na Praça Dante Alighieri, palco então da Feira do Livro de Caxias do Sul. Uma honra tê-lo conosco, professor. Uma honra é minha, eu que agradeço, um prazer imenso estar aqui. O senhor traz esse livro num momento muito palpitante de discussão calorosa, ideológica, e eu até lhe provocava aqui momentos antes da nossa gravação, num bate-papo prévio, em que a edição aqui, o seu editor, até devidamente vou pegar aqui a editora Todavia, né? Se eu não estou enganado, a editora Todavia, eles fazem aqui uma estruturação em contracapa e nas orelhas, já posicionando o Paulo Freire no sentido de fazer frente a um preconceito ideológico que se criou naquilo que se chama de extrema-direita, do Paulo Freire como aquela figura mais marxista, mais de esquerda. E apesar de toda essa apresentação, o senhor discorre muito mais com foco na contribuição educacional do educador Paulo Freire do que necessariamente um livro de resposta a um preconceito de extrema-direita. Mas, para não ignorar o contexto histórico de momento, eu gostaria que o senhor começasse, então, dessa forma. Bom, Fábio, vamos dizer, esse livro é um livro que conta a história do Paulo Freire. Conta a história do Paulo Freire, a conjuntura em que ele viveu, como que ele produziu as suas ideias, assim, quais foram os livros que ele foi lançando. E, basicamente, ele tem esse sentido de esclarecer para o leigo, principalmente, quem foi Paulo Freire. Então, ele é feito numa editora, que é uma editora de literatura, Todavia. Ele é feito numa linguagem que não é uma linguagem estritamente pedagógica, né, no sentido de ele entrar fundo na teoria do Freire, mas ele é feito numa linguagem de esclarecimento. Eu não construí esse livro para responder à conjuntura. Eu construí porque eu achava que faltava uma biografia do Paulo Freire, uma biografia que pudesse informar as pessoas de uma maneira geral. Aliás, a minha primeira proposta, não a essa editora, a uma outra editora, era de uma biografia ampla, uma biografia de 3 volumes, etc. E que, de uma certa forma, foi rejeitado por questões econômicas, apesar de ter sido aprovado pela Editoria de Educação. Acabou se tornando aí um perfil de uma forma um pouco mais sintética, digamos assim. Mais sintética. Aí apareceu a oportunidade, fui convidado, na verdade, para lançar esse livro, e eu, então, comecei a escrever. Mas no âmbito da escritura desse processo, a polêmica se tornou muito mais, porque foi na conjuntura da disputa eleitoral do ano passado. Então, eu vi uma oportunidade de esclarecer, porque justamente o que vinha acontecendo era uma polêmica baseada muito mais no ponto de vista ideológico do que nos fatos. Uhum. Muito do que se falou defendendo ou atacando Paulo Freire se fez sem conhecer de fato quem foi Paulo Freire, o que ele pensava, qual é a história dele. Então ele vem atender a essa necessidade num contexto, vamos dizer,
de disputa ideológica, mas ele não foi feito para isso. Nós estamos falando de um tomo de pelo menos 250 páginas, um pouquinho mais, e o senhor segue uma cronologia também da participação histórica, da vida, de fato, de Paulo Freire. Temos uma ênfase aqui no período pré-ditadura militar, digamos assim, antes de 64, quando o próprio Paulo Freire chama a atenção do então presidente João Goulart, na época, que encetava ali reformas de base, conceitos educacionais, com um método de alfabetização em 40 dias. E essas ideias chamaram a atenção do então presidente, mas não chegaram a ter maiores propagações, até pelo contexto político que o país se desenhou. Enfim, saiu de um regime democrático, foi para a chamada ditadura militar, que duraria até 1985. Mas, a partir disso, eu gostaria, então, que o senhor começasse de que perfil educacional estamos falando, para além dessa máxima que se criou, a alfabetização em 40 dias. Eu acho que o Paulo começa, é importante, vamos dizer, entender que, e, pelo menos do meu ponto de vista, construindo essa biografia, que as principais ideias de Paulo Freire nascem justamente nesse período pré de 64. E essas ideias vão continuar com ele até o final da vida dele e nos diversos lugares por onde ele passou. Então, vamos dizer, até 64 ele formula basicamente o seu pensamento, que tem por base, primeiro, uma adesão cristã do Paulo Freire. Paulo Freire era um cristão, ele seguiu vamos dizer, a religião da sua mãe. O seu pai era espírita, ele optou por seguir a visão da sua mãe, a religião da sua mãe, e ele vai ter isto como uma força muito grande no seu pensamento, desde o princípio até o fim. Que queria dizer o quê? O ser humano é o único ser vivo capaz de aprender e ensinar. E, portanto, ele é diferente dos demais seres vivos porque ele tem essa vocação, e toda possibilidade de impedir o crescimento das pessoas em relação a aprender e ensinar é uma violência contra a própria natureza do ser humano. Então, ele basicamente fez da sua vida um trabalho educacional nessa perspectiva de realizar a natureza humana, realizar a pessoa humana nessa sua capacidade de ler e ensinar. Bom, essa é um núcleo central do seu pensamento. Segunda coisa importante do pensamento do Freire é que ele vai dizer que a educação não é neutra, ela tem uma vocação política. Por quê? Porque ela é, na sua intenção, nos seus objetivos em si, uma vocação política. Você pode pensar em fazer educação para construir uma sociedade democrática, para construir pessoas participantes, para construir pessoas conscientes dos seus direitos, ou você pode construir uma educação mais verticalizada, mais militarizada, mais pensando, vamos dizer, sob o ponto de vista de que o professor transfere o conhecimento para o aluno, apenas isso, não respeita o conhecimento do aluno, etc. Você pode fazer isso, ele é político também em cima da sua metodologia. Quer dizer, você pode ter uma metodologia de diálogo, discursiva, você pode ter uma metodologia em que os alunos têm uma presença participativa, ativa, né? E pode ter uma metodologia que o silêncio é a regra da aprendizagem. E por fim, quer dizer, ele é política por causa dos valores que você veicula nessa educação, né? Então, essa disputa, por exemplo, ideológica que nós estamos tendo hoje tem muito a ver... Aquela tal da escola sem partido, que vão por muito... exemplo, né? Ela transfere uma ideologia, a educação de gênero, por exemplo, questão racial, né, que são temas polêmicos hoje em dia, em que as pessoas acham que não tem que discutir na sala de aula, ou tem que discutir a identidade sexual das pessoas, né? São todos temas polêmicos
que dizem respeito que existe valor por trás também, portanto, são coisas políticas. Né? Até aqui o senhor coloca detalhes muito mais humanísticos e de aplicação de conceito educacional da parte do Paulo Freire. Mas do ponto de vista de formação ideológica, quando as pessoas de forma superficial até, ou irresponsável, como queira, mas enfim, colocam o rótulo, o estereótipo. Educador marxista e tal, e por aí afora. Até que ponto tem um fundo de verdade ou não nisso, se formos falar de uma formação ideológica de Paulo Freire? Nós estaríamos falando de qual formação de fato? Depende da época do Paulo Freire. Nesse primeiro momento, o Freire ele se alinha a um nacional desenvolvimentismo. A própria metodologia dele é voltada à ideia de um diálogo entre as elites e o povo, pensando em construir uma sociedade democrática, industrial, capitalista. Ele não está questionando o capitalismo nesse momento até 64. Quase uma conciliação tipo Getúlio Vargas, digamos assim. Um pouco mais, eu diria um pouco mais crítica, vamos dizer, sob o ponto de vista. Mas era isso, quer dizer, o governo Jango, nesse momento, ele era muito orientado pelo nacional desenvolvimentismo. A ideia de você ter um desenvolvimento nacional importante, etc. Depois de 64, ele vai para o Chile e ele sofre uma forte influência marxista no Chile, porque ele vai conviver com os exilados, a disputa no Chile é muito grande, inclusive, né? Ele que vai dar, vamos dizer, na vitória do Allende, né? Um socialista, apesar dele não estar mais lá. Então, só que é interessante porque o marxismo chega para o Paulo para explicar, para ele ter uma explicação sobre os fatos que ele viveu. Uhum. Então, um dos capítulos, inclusive, do meu livro diz isso, né? O meu diálogo com Marx nunca me fez deixar de dialogar com Cristo. Então, o que ele quer afirmar? Eu tenho um humanismo cristão e eu utilizo as teorias que me ajudam a explicar a realidade. Foi esse o fato. Então, ele não tem uma filiação apenas marxista. Ele tem uma filiação marxista, sob o ponto de vista da explicação da realidade, mas ele usa muitos outros teóricos. Inclusive, ele foi acusado de não ter uma orientação teórica clara, tal, e ele sempre disse, o que me importa é ter a teoria adequada para explicar a minha prática. Uhum. E eu uso com a liberdade que eu tenho, eu não me afilio a nenhum, a não ser me afiliar aos meus valores e olhar a realidade para os meus valores. Então, Paulo Freire é um socialista, vamos dizer, do seu ponto de vista, mas é um socialista democrático. Ele fez críticas muito fortes ao regime comunista, portanto, é uma bobagem dizer que ele foi comunista em algum momento. Pelo contrário, ele foi até perseguido por determinadas parcelas do comunismo, né? Ele é um socialista nesse sentido que ele é um social-democrata, né? Uma pessoa que pensa a sociedade como uma sociedade mais justa, de maior distribuição de renda. Nesse sentido, ele sempre teve uma identidade socialista. Entrando aqui na edição mesmo de O Educador, um perfil de Paulo Freire, enquanto o senhor respondia as perguntas, eu dava uma rápida folhada. E a edição é muito organizada no sentido de ter notas, cronologia, autores citados que por associação possam ter relação com a obra de Paulo Freire. E é também aqui, acho que é possível chamar até de uma curadoria fotográfica, pegando momentos do próprio Paulo Freire e de figuras que se relacionaram com ele. Aqui eu vou pedir que a nossa equipe vá filmando. Nós temos o Amílcar Lopes Cabral, líder revolucionário cabo-verdiano, assassinado em 1973, de quem Paulo Freire foi admirador. Logo abaixo, Mário Cabral, comissário de educação da Guiné-Bissau, com Paulo Freire e Miguel Darcy de Oliveira, da equipe do IDAC, em 1975. Eu estou citando aqui de forma ilustrativa.
O senhor aparece, a propósito disso aqui, numa das fotos abaixo, eu vou pedir que a equipe pegue também aqui, com Sérgio Haddad e Darcy Ribeiro no Congresso Brasileiro de Alfabetização, em setembro de 1990. Eu usei aqui essas fotos de forma ilustrativa, até propositalmente, uma em que o senhor aparece até para demonstrar a sua relação pessoal com o personagem perfilado, digamos assim. Já aqui nesse momento, em 1990, digamos assim, numa etapa final já da carreira de Paulo Freire, retorna do exílio, se torna secretário de Educação do município de São Paulo. Então, eu gostaria que o senhor também contextualizasse a parte de curadoria fotográfica, que é muito caprichada e interessante aqui no livro. Pois é, foi muito interessante, porque ela ajuda a ter uma concretização do que o texto traz, né? Eu gostei muito da produção fotográfica e reconheço que foi muito... me ajudou muito, vamos dizer, sob o ponto de vista de construir esse livro. As fotos, elas inclusive seguem uma cronologia, você deve ter reparado. Sim, sim. Então, para os que estão nos ouvindo, né, Freire fica no Brasil até 64, ele sai do Brasil, vai para a Bolívia, ele sai exilado, né, vai para a Bolívia, depois ele fica muito pouco tempo na Bolívia, vai para o Chile, fica até 69 no Chile, depois ele passa 1 ano nos Estados Unidos e depois ele vai morar 10 anos em Genebra, no Conselho Mundial, trabalhar no Conselho Mundial de Igrejas. Aí ele já se tornou uma pessoa mundialmente conhecida. E ele já está viajando o mundo inteiro por solicitação, até porque ele trabalhava no Conselho Mundial de Igrejas, que é uma organização de igrejas e de movimentos religiosos. Ele vai percorrer todos os continentes. Ele é convidado, ele faz 150 viagens internacionais durante esse período. Mas, basicamente, ele se concentra na segunda metade da década de 70, em assessorar os países que saíam do regime colonial português. Nesse sentido, ele começou a trabalhar para recuperar a identidade africana desses países e construir uma escola que pudesse ser uma escola decolonial, uma escola que respeitasse a cultura africana novamente. Daí a leitura dele do Amílcar Cabral, daí o Mário Cabral vai ser o secretário de Educação da Guiné-Bissau, né, naquela época, que o convida a fazer um programa de alfabetização e ele se dedica esses 5 anos a isso. Ele volta para o Brasil em 80, quando vai ser 89, ele vai assumir a prefeitura junto com a prefeita Luísa Erundina, né? Foi a primeira prefeita do PT em São Paulo e ele, como um membro do PT, ele foi filiado ao PT, talvez por isso também toda essa, vamos dizer, toda essa acusação em cima do Paulo pela identidade que ele tinha com o PT naquele momento, né? E ele vai ser um secretário que ele vai ficar 2 anos e meio, depois vai sair, vai se dedicar a voltar a escrever e tal. Ele trabalhava na PUC, trabalhava na Unicamp no retorno dele, até a morte dele em 97. A sequência das fotos nos ajuda a concretizar, visualizar o que foi a essa vida de Paulo Freire. Então ela foi composta propositadamente. Para contextualizar ao senhor aqui, professor Sérgio Haddad, quando nós estamos gravando no estúdio, lá no prédio da Câmara Municipal de Caxias do Sul, nós sempre abrimos um espaço de dicas do autor, para o autor compartilhar com o telespectador, e no caso aqui, como estamos gravando em um café, com o público que também acompanha aqui em loco a gravação, dicas de leitura. Eu sei que o senhor chegou com uma agenda muito apertada, já vai sair daqui imediatamente lançar o livro, não deve ter sequer passeado pelas bancas ainda. Mas eu vou fazer a provocação que
aqui no espaço das dicas do autor, que o senhor tente indicar obras que sejam possíveis de serem encontradas aqui nas bancas da 35ª Feira do Livro, na Praça Dante Alighieri, que segue até o dia 13 de outubro. Então, de imediato, as dicas do autor com o senhor. Então, eu dei uma volta, né? Infelizmente eu não pude chegar nos detalhes, até porque eu estava dando aula aqui na Universidade de Caxias e minha agenda ficou muito apertada. Mas eu diria, assim, para quem quer conhecer o Paulo, o livro é basicamente um roteiro. Né? Um roteiro daquilo que ele publicou, em que momento, e dá dicas sobre os textos que ele foi construindo. Eu diria que para as pessoas que tivessem interesse em aprofundar, né, que, vamos dizer, primeiro, que conhecessem Pedagogia do Oprimido, que é a obra mais importante dele no plano mundial. Não foi a mais vendida, mas é a mais conhecida no plano mundial. Tem mais de 20 traduções para diferentes línguas e é o terceiro livro mais citado internacionalmente na área de humanas. Quer dizer, ele é mais citado que Marx, né? Mais citado que Foucault, ele é mais citado que... Então ele é uma pessoa internacional. Eu diria, fixando-se, vamos dizer, nas obras do Paulo. Essa é uma obra fundamental. Para os professores que estão nos ouvindo, para aqueles que quiserem conhecer a teoria pedagógica dele, a Pedagogia da Autonomia, que é o último livro dele. Um livro pequenininho, um livro fácil de leitura, mas que é tão profundo do seu ponto de vista do que ele pensa no plano pedagógico, que eu acho que com essas duas leituras, o Pedagogia do Oprimido, do seu ponto de vista do pensamento político dele, e o Pedagogia da Autonomia, do seu ponto de vista do pensamento pedagógico dele, se é que a gente pode separar essas duas coisas, são dois livros fundamentais que certamente deve ter na Feira do Livro. Eu não sei, mas certamente deve ter. Bem, então já fica a provocação, os leitores irão atrás e os livreiros vão ter que dar conta de disponibilizarem esses exemplares. A nossa produção ali faz sinal, professor, nós estamos a 3 minutos do encerramento do programa. Por tudo que conversamos aqui, digamos assim, pelo aperitivo de leitura, as provocações que deixamos aqui para quem for se debruçar em O Educador, um perfil de Paulo Freire. Se pudéssemos fazer uma síntese aqui, professor, ainda que o senhor já tenha situado o autor, suas convicções, formação ideológica, conceitos, daqui a pouco o seguinte, não ter preconceito antes da obra, né? Primeiro ler para depois emitir uma opinião, né? Muito bem, é isso aí. Eu acho que esse é o sentido da leitura. Se você quer falar do Paulo Freire, acusando ou defendendo, conheça o Paulo Freire. Eu acho que essa é a principal dica. O objetivo do livro é esse, é fazer com que as pessoas conheçam a história dele, conheçam as principais ideias dele e possam efetivamente se instrumentalizar para entrar numa discussão de natureza mais profunda em relação a isso. Vou te contar 2 fatos que eu acho que são importantes. Claro. Eu publiquei num caderno da Folha de São Paulo um artigo sobre o Paulo Freire. E ele foi o artigo mais acessado no primeiro semestre desse ano. E eu acompanhei muito os comentários das pessoas, porque foi a primeira coisa de impacto que eu percebi. E comentários em rede social daí. Em redes sociais. E foi muito pouco aqueles... Claro, sempre tem aqueles que não li, não gostei. Mas o que mais me impressionou, mais me impactou, foi muita gente de fora da educação que dizia assim, agora eu estou entendendo qual é a disputa, agora estou entendendo qual é a história dele e tal. Isso é muito, para mim, era o sentido básico do que eu gostaria. E 2 sinais mais importantes que eu acho que a obra chegou num momento muito bom, e não estou falando isso do seu ponto de vista pessoal, tal, é a aceitação. Eu tenho sido chamado muito para conversar sobre o Paulo, tem muito interesse, não na área de educação apenas. Eu vou fazer, por exemplo, 3 palestras na área médica.
né? São médicos que estão querendo discutir a educação médica a partir de uma visão de Paulo Freire. Aí já entra até a ética médica daqui a pouco. Entra a bioética. Bioética. Então isso que é interessante, porque ele provoca um certo debate sem preconceito, e eu acho que é isso que o editor quis dizer, né? Quer dizer, é um livro posicionado, centrado na vida do Paulo e que não tem nenhuma perspectiva de responder a nada. Tem uma perspectiva de fazer com que as pessoas conheçam e aprofundem o seu conhecimento a respeito do Paulo, porque assim como para mim foi muito prazeroso fazer esse livro, eu tenho quase certeza que para muita gente a leitura do texto vai atender a essa necessidade de conhecer o Paulo. Mais uma vez, muito obrigado. Foi uma honra, professor. Eu que agradeço. Muito obrigado a todos. Acabamos de conversar então com o professor e escritor Sérgio Haddad, ele que está aqui na 35ª Feira do Livro de Caxias do Sul, lançando O Educador, um perfil de Paulo Freire, pauta e foco desta edição do Café com Letras, aqui no Café da Velha, na Casa de Cultura, Praça Dante Alighieri, palco da 35ª Feira do Livro de Caxias do Sul, que segue até o dia 13 de outubro. Voltamos com outros entrevistados. Muito obrigado. Aí, vamos fazer a chamadinha?